Senhoras e senhores, eu me chamo Moacir Rodrigues Pontes Neto, sou advogado regularmente inscrito na OAB Rondônia, especialista em Direito Público e membro fundador do Instituto Rondoniense de Direito Administrativo, IRDA. Eu vou comentar um pouco sobre algumas questões que estão a causar divergências em nossa sociedade e que dizem respeito aos direitos fundamentais sociais e o Covid-19. Longe de ser um tema pacificado entre a população, por atrair necessidades e interesses legítimos de todos os lados, e essas divergências e pluralidade de ideias são corolários da nossa democracia, fato é o triste e difícil momento vivenciado pelos cidadãos por conta da Covid-19, que tem prejudicado imensuravelmente a saúde mundial e, com isso, direta e indiretamente, a economia, o trabalho, o lazer, entre outros direitos sociais. Parcela da nossa sociedade e das autoridades entendem pela necessidade de distanciamento e isolamento social, e outra parcela pela necessidade de retorno urgente das atividades, por comprometimento da própria subsistência familiar, com preocupações de que as consequências desse distanciamento social sejam análogas ao que o isolamento estaria pretendendo proteger. Realmente, é difícil a situação posta aos gestores públicos e particulares nesse momento, aos governos federal, estaduais e municipais, no sentido de que possam alcançar um ponto de equilíbrio entre todas as questões que estão sendo afetadas e questionadas nesse momento. O administrador, sabemos, ele está subordinado a agir conforme a lei, e esta lei ela deve se mostrar compatível com a nossa Constituição Federal de 88. Ela mesma traz, entre algumas formas de soluções para estes casos de conflito de interesses, a concordância prática de direitos ou a técnica da ponderação. Sendo assim, primeiramente e quando possível, é salutar que o intérprete busque harmonizar todas as liberdades, todos os direitos, como a saúde, a integridade física, psíquica de um lado e do outro, o trabalho, o bem-estar social, direitos estes, infelizmente, afetados nesses tempos. Contudo, essa harmonização, diante de um caso concreto, peculiar como esse que estamos vivendo agora, nem sempre pode se mostrar possível, e o intérprete terá que ponderar qual direito, no caso concreto apresentado em análise, deverá prevalecer. Sabemos que não há direitos absolutos e que um poderá se sobrepor ao outro de acordo com a necessidade do momento, com exceção daqueles e daquela corrente que entende que a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da nossa República constante no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, seria um postulado de caráter absoluto e que deve, portanto, determinar como outras normas e análises devem ser aplicadas. O artigo 1º, inciso 3, artigo 5º caput, inciso, artigo 6º e artigo 196 da Constituição Federal, entre outros, trazem, por exemplo, alguns direitos fundamentais individuais e sociais. Fala-se, de um lado, no direito à saúde e à vida da população, e por isso a maioria das autoridades públicas e parte da sociedade entende que há, nesse primeiro momento, que se limitar outros direitos, como, por exemplo, o direito ao trabalho, as reuniões de pessoas e a própria liberdade. Quanto a essas limitações, como forma de salvaguardar bens jurídicos que se mostrariam mais importantes e, por isso, atrairiam uma maior atenção e proteção do Estado para este primeiro momento de crise, como no caso de se limitar o trabalho, reuniões, para buscar mitigar, então, prejuízos à saúde e à vida das pessoas. Isso se dá pois há uma notória e reconhecida falta de estrutura para que a administração pública impeça um colapso da nossa saúde, pois a falta de investimento nessa área em todos esses anos reflete a falta de hospitais, de leitos, de UTIs, de IPIs, de medicações, entre outros, suficiente para atender a todos que estão precisando ou venham da saúde precisar. Por este motivo, inclusive, está havendo um ativismo judicial nesse momento por meio de decisões em tutelas de urgência
proferidas em diversas ações civis públicas no intuito de determinar aos gestores públicos a manutenção das medidas de contenção, para que enquanto, por exemplo, não haja disponibilidade de kits para exames de detecção da Covid-19, de equipamentos de proteção individual, estruturação e coordenação das redes de saúde de baixa, média e alta complexidade, possibilitando atingir um melhor cenário para o enfrentamento da pandemia, se mantenham as restrições às liberdades, ao trabalho, ao ano letivo, às reuniões, etc. Nesse sentido, por exemplo, é a recente decisão proferida pelo juízo da primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Porto Velho, Rondônia, nos autos de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual. Essas situações citadas, somadas aos números de problemas e mortes em várias partes do mundo, mostram, nesse momento inicial, repito, a razoabilidade da atenção e prevalência do interesse à saúde e da vida, por meio dessas medidas de contenção e limitação de outros direitos. De outro lado, senhores, esse corrente, e parte da população também está tratando disso, que traz, contudo, que o direito à vida não seria apenas o direito de não ser morto, mas de poder se viver dignamente, corolário do supracitado postulado da dignidade da pessoa humana, e por isso, limitações que prejudiquem esse viver com dignidade, o que ocorreria, por exemplo, pela falta de condições de subsistência ocasionada pela limitação ao trabalho, na verdade, se trataria de uma proteção deficiente do Estado em inobservância ao princípio da proporcionalidade. Então, diante disso tudo, ratifica-se a dificuldade da situação vivenciada e, nesse momento, fato é que cabe ao administrador, ponderando pelo prevalecimento da saúde e vida da população, com a limitação de outros direitos nesse primeiro momento de crise, o que, repito, com respeito a quem pensa o contrário, entendo razoável, da mesma forma, deve o Estado, ainda nesse primeiro momento, concomitantemente, evitar a proteção deficiente e assim garantir, também por meio de medidas necessárias, a manutenção da dignidade do cidadão, o mínimo existencial na vertente do que falamos sobre o direito a uma vida digna, independente do momento que estejamos passando, garantindo a manutenção dos empregos, dos alimentos a quem necessite. Isso se dá porque a Constituição é conceituada como uma Constituição garantia, dirigente e social. Sendo assim, ela consagra todos esses direitos intitulados de direitos de primeira e de segunda dimensão. Esses direitos de segunda dimensão se tratam de um dever de atuação positiva por parte dos entes públicos, pois estamos diante de um Estado constitucional do bem comum. Para garantir esses direitos prestacionais de forma equilibrada, principalmente na exceção que estamos vivendo, é que o regime jurídico administrativo traz princípios suficientes para serem observados pelos administradores em tempos de normalidade, por meio de observância à legalidade em sentido amplo, à responsabilidade fiscal, à moralidade, à eficiência, impessoalidade e entre outros princípios existentes no ordenamento. O direito financeiro, por exemplo, é um instrumento que tem um administrador para garantir os serviços públicos e o necessário para o cidadão, não só nos tempos de normalidade social, mas também em situações de crise como estas vivenciadas ordienamente. E por isso, deve e precisamos que seja este observado com absoluta responsabilidade e comprometimento sempre. Devemos reconhecer que há uma movimentação dos governos federal, estaduais e municipais para garantir o necessário aos cidadãos e às empresas em razão das limitações ao trabalho e de outros direitos sociais. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 65, incisos 1 e 2, a Lei 8666 de 93,
trazem dispositivos para permitir aos gestores a adoção de medidas não previstas na ocorrência de calamidade pública. Ainda, em decorrência da Covid-19, foi editada a Lei 13.979/2020, dispondo sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública. Essa lei, ela busca garantir que o Estado adote medidas para diminuir, de um lado, o risco à doença, evitando um colapso na saúde por ausência, infelizmente, de estrutura, e, de outro lado, a subsistência digna de todos. A solicitação ao reconhecimento do estado de calamidade em decorrência do Covid-19 busca possibilitar a adoção de meios capazes de resguardar os cidadãos em razão da limitação a algumas liberdades, a subsistência, a dignidade. Isso deve ser efetivado com urgência e demasiada eficiência, de forma a preservar ou mitigar os prejuízos econômicos. Nesse sentido, estão os pedidos de declaração de calamidade pública, desoneração de produtos médicos e auxílio a empresas e trabalhadores autônomos, reforço do programa Bolsa Família, 24 bilhões para linha de crédito pessoal com o intuito de ajudar trabalhadores autônomos, 48 bilhões para empresas, ajuda de R$ 600 por adulto de baixa renda enquanto durar a crise da Covid-19. Famílias, por exemplo, com 2 trabalhadores, com mães solteiras, por exemplo, ou com mães solteiras, receberão até R$ 1.200. Inclusive, em razão de pedido da União, recentemente, por meio da Advocacia Geral da União, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou, neste domingo, 29 de março, que o governo federal possa descumprir regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para realizar fatos não previstos com ações de combate ao Covid-19. Ele concedeu, o ministro, liminar uma decisão provisória para a emergência em saúde pública de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19, para afastar a exigência de demonstração, por exemplo, de adequação e compensação orçamentárias em relação à criação de expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação da Covid-19. Na decisão, o ministro afirma que a pandemia exige medidas governamentais rápidas. Por isso eu disse, acima, que deve ser eficiente e urgente as medidas. Uma crítica construtiva que deve conscientizar a todos é que sabemos que a ausência de materiais hospitalares, dos próprios hospitais, de leitos suficientes, de ausência de receitas, não são atuais, sendo retratos de tudo que vem sendo feito no Brasil pela falta de planejamento, de eficiência, de racionalização da máquina pública em todas as esferas de governo nos momentos oportunos que tiveram. E por que não dizer, então, pela falta de interesse público, de desvios de finalidade, da falta de razoabilidade em vários atos administrativos. E isso tudo que está acontecendo nos possibilite aos gestores, demais agentes políticos e cidadãos, de uma vez por todas, a realmente sermos fraternais, solidários, comprometidos com a disponibilidade do interesse público, possibilitando nos conscientizarmos das reais necessidades dos nossos cidadãos, para que possamos, de fato, priorizar realmente aquilo que for essencial, administrando então as despesas e receitas públicas com a devida responsabilidade, razoabilidade e eficiência. Eu agradeço a atenção de todos os amigos, das senhoras, dos senhores, meu muito obrigado e que Deus abençoe os nossos cidadãos, os municípios, estados, que abençoe o Brasil e o mundo. Meu muito obrigado.